Muitos de nós já nos perguntamos para onde vamos quando morremos. Cada religião tem opiniões diferentes sobre a vida após a morte e a ciência também não responde a essas questões. Mas existem pessoas que tiveram experiências de quase morte que confundem médicos e pesquisadores. Houve casos em que pessoas que foram declaradas clinicamente mortas de repente voltaram à vida e contaram como era do outro lado. Hoje eu trago alguns dos casos mais famosos. Seja bem-vindo ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje trago os casos mais documentados e pesquisados de EQM. Se você se interessa em assuntos intrigantes e cercados de mistério, se inscreva no canal para mais conteúdos. O que é considerado o primeiro relato de EQM que se tem notícia na história veio de um diálogo socrático escrito por Platão, onde ele apresenta um relatório catalogado com uma experiência de quase morte mais de 2000 anos antes da ciência. Ele contou sobre um soldado chamado que foi morto em batalha. Segundo Platão, mesmo após 10 dias, o corpo do soldado não entrou em decomposição, então o levaram para casa e no 12º dia o colocaram em uma pilha fúnebre com outros corpos. Inesperadamente ele recuperou a consciência e voltou à vida. O soldado contou detalhadamente a Platão que havia visitado muitos planetas e mundos astrais que ninguém jamais testemunhou. Em 1982, após sofrer de câncer terminal, Mellon Thomas Benedict morreu, mas depois de quase 1h30, ele voltou à vida. Quando voltou ao seu corpo, os médicos informaram que seu câncer tinha sumido e chamaram o evento de remissão espontânea. O que Thomas Benedict fez durante esses 90 minutos é incrível. Ele compartilhou que quando estava deitado na cama e foi declarado morto pelos médicos, na verdade, ele estava de pé, olhando para o seu corpo morto. Ele também viu uma escuridão e logo depois disso, ele foi capaz de ver tudo ao seu redor, incluindo uma casa. Ele visitou essa casa e revelou uma visão de 360 que podia ver todos os cômodos da casa, até o topo, ao redor e debaixo da casa. Ele disse que havia uma luz brilhando e ele foi em direção à luz. Com essa luz, ele explorou outros mundos e também revelou o que exatamente é o céu, o que são as religiões e o que são os humanos. De acordo com ele, Deus está contemplando o seu eu através de todas as suas criações. Muitos pesquisadores e especialistas em saúde já validaram as afirmações de Thomas Benedict. Suas experiências ajudaram cientistas a encontrar as respostas de muitas questões relacionadas à vida. George Rondonaya foi declarado morto em 1976 depois de ser atropelado. Seu corpo foi levado para um necrotério e foi deixado lá por 3 dias. Quando os médicos estavam prestes a começar uma autópsia, George voltou à vida e chocou a todos. Mais tarde, ele compartilhou sua experiência de quase morte, revelando que havia uma escuridão de onde ele foi em direção a uma luz. Ele foi capaz de ver sua família durante sua experiência e até se comunicou com o bebê recém-nascido do vizinho. Uma vez que ele estava fora de seu corpo, foi capaz de se comunicar com o bebê, mas não com adultos. Depois de ver os mundos exteriores, quando seu corpo foi mantido no cofre do freezer por 3 dias, ele voltou à vida. Ele começou a estudar espiritualidade e até fez doutorado em psicologia da religião. Tornou-se pastor na Igreja Metodista de St. Paul, no Texas, e faleceu em 2004. A doutora Mary Neal era cirurgiã ortopédica de coluna vertebral quando sofreu um acidente de caiaque no Chile. Ela se afogou e se viu sendo levada para um lugar no céu. Mary revelou que ela estava cercada de espíritos, anjos e pessoas, mas ao mesmo tempo ela foi capaz de olhar para trás no rio, onde seus amigos estavam tentando salvar sua vida. Mary foi guiada para um lugar com uma cúpula
e conheceu Deus. Disseram-lhe que não era a hora dela estar naquele lugar e que ela deveria voltar para a terra. Também a avisaram que seu filho morreria jovem e que ela deveria estar ciente disso. Seria uma morte iminente. Quando o incidente de quase morte ocorreu, seu filho Willie tinha 9 anos. Willie acabou morrendo em um acidente de trânsito em 2009, aos 19 anos. Mickey Robinson teve uma experiência de quase morte após um acidente de avião, onde sofreu queimaduras graves e ferimentos. Ele teve uma lesão cerebral e ficou cego do olho direito. O choque da queda do avião e os cortes no corpo foram fatais, mas surpreendentemente, Robinson sobreviveu e testemunhou algo que está além da explicação científica. Durante sua experiência fora do corpo, ele viu o futuro. Ele via a si mesmo e as pessoas ao seu redor fazendo muitas coisas, mas ele só era capaz de assistir e não tinha controle sobre suas ações. Após sua experiência, ele recuperou a consciência e entrou em seu corpo novamente. Depois de receber tratamento por vários meses, voltou à vida normal e experimentou muitas curas milagrosas, recuperando a habilidade de andar, correr e também teve sua visão de volta. Beth Eddy, de 31 anos, estava se recuperando no hospital de uma cirurgia parcial de histerectomia, quando teve uma experiência real de quase morte. A experiência de Beth é considerada uma das mais detalhadas e completas do mundo. Ela estava em sua cama de hospital quase sem vida, mas de repente ela encontrou uma energia e foi liberada de seu corpo. Ela foi informada por 3 anjos que sua morte era prematura e ela teria que voltar para o seu corpo. Mas antes, Beth viajou para muitos lugares depois que passou por um túnel escuro e viu uma luz que acredita ser Jesus. De acordo com ela, no céu existe uma biblioteca de segredos mentais onde todo o conhecimento sobre o mundo está disponível. A história dela provocou controvérsia, já que muitas pessoas contam essa mesma história quando supostamente experimentam a vida após a morte. Mas, de acordo com os médicos, Beth realmente ficou clinicamente morta durante sua internação. Em 2002, Anita Moorjani estava trabalhando em Hong Kong. Após uma visita ao médico, ela descobriu que sofria de câncer linfático. Ela entrou em coma e os médicos disseram ao marido que seu corpo recusou os tratamentos e que todos os órgãos dela estavam parando. Os médicos e a família de Anita perceberam que era o fim para ela. Mas Anita disse que durante seu coma, ela estava explorando outros mundos. Em seu livro, ela revela que depois de ficar em coma por 3 dias, ela inesperadamente voltou à vida e chocou os médicos com uma recuperação surpreendente. De acordo com os médicos, o tumor começou a encolher logo nos 4 dias em que ela saiu do coma. Ela também começou a responder bem ao tratamento. De acordo com Anita, ela visitou o mundo astral, onde foi recebida por uma figura paterna e convidada pelos anjos a voltar à Terra, porque não era a hora dela estar lá. Julie Papievis, de 29 anos, entrou em coma após um acidente de carro. Já na cena do acidente, os médicos constataram que não teria chances de sobrevivência para ela e a levaram às pressas para o hospital. Julie permaneceu em coma por várias semanas, mas, surpreendentemente, depois de 6 semanas em coma, ela recuperou a consciência, ainda com um controle muito limitado sobre seu corpo. Mais tarde, ela revelou que se viu em um vasto mundo que não havia um ponto de começo ou fim. Depois de perceber que estava morta, ela não teve medo e queria ficar lá. Ela encontrou sua falecida avó, que lhe disse para voltar, e garantiu que depois de chegar ao seu corpo, ela se recuperaria rapidamente. Colton Burpo tinha 4 anos quando fez uma cirurgia e foi capaz de visitar o céu. Em 2002, durante um passeio no Colorado, o menino de repente se sentiu mal. Depois de ser levado a um médico e ser medicado, sua família voltou para casa
e ele começou a se sentir mal novamente. Ele foi levado para uma operação de emergência. Infelizmente, seu apêndice estourou e a infecção começou a se espalhar rapidamente pelo corpo. Colton estava lutando por sua vida. Quando voltou à consciência, revelou que conheceu Jesus e muitos outros anjos. Sua família não queria acreditar no que ele revelou, até que ele fez uma revelação chocante sobre sua irmã, que estava no céu. Ele disse que conheceu sua irmã, uma criança que sua mãe abortou 1 ano antes dele nascer, e o menino não sabia disso. Jim Braxton morreu de parada cardíaca quando sofria de problemas de pedra nos rins. Clinicamente, o homem ficou morto por quase 2 horas. De acordo com Jim, ele entrou no céu durante esse tempo e se encontrou com membros falecidos de sua família, como sua avó e sua tia. Ele também viu Deus e que ele era cheio de amor e nada era ruim naquele lugar. Quando voltou à vida, recuperou-se espontaneamente de 29 graves problemas de saúde. Os médicos do ambulatório chamaram o incidente de milagre, porque a equipe não tinha esperanças de sua recuperação. De acordo com um médico, o que aconteceu com Jim foi além da explicação científica, porque ele estava morto há muito tempo. Ian McCormack estava mergulhando para caçar lagosta nas Ilhas Maurícias quando foi picado por uma água-viva altamente venenosa. Ele foi levado para um hospital e ficou clinicamente morto por quase 20 minutos. Ian disse que não percebeu que estava morto, mas foi para um lugar enorme, cheio de escuridão. Ele sentiu que havia pessoas como ele por perto. Ian disse que, depois de estar na escuridão por algum tempo, ele foi puxado em direção à luz e foi perguntado se ele gostaria de voltar à vida, o que ele recusou primeiro, depois de ver como era bom ficar no céu. Mais tarde, ele se lembrou de sua mãe e de como ela ficaria arrasada sem ele, e disse que queria voltar para sua mãe. E então, Deus lhe mostrou o caminho de volta. Ian compartilhou sua experiência fora do corpo em vários meios de comunicação. Beth Betardes era uma famosa curandeira espiritual que ficou conhecida por sua incrível experiência de quase morte. Uma noite, quando Beth voltou para casa com uma sensação de queimação no peito, ela foi para a cama e depois de algum tempo, ela se viu pairando sobre seu corpo. Foi-lhe dito por uma voz que ela estava com pneumonia e deveria se cuidar. Então, ela visitou um médico, mas as coisas pioraram. Mais uma vez, Beth teve uma experiência de quase morte e foi convidada a fazer uma escolha entre voltar para a Terra ou não, e ela escolheu voltar. De acordo com seu relato, deixar o corpo não é nada diferente de ir dormir, porque sua alma explora diferentes níveis do mundo, e chegar no céu é como uma celebração, porque você reconhece todos lá e eles estarão comemorando sua chegada. Jane Smith teve uma experiência de quase morte quando estava em um hospital dando à luz a seu segundo bebê. Era 1952 e a experiência de quase morte não era um termo comumente usado. Jane inalou profundamente o anestésico que a levou à morte. Ela não sabia o que estava acontecendo com ela e depois compartilhou a história através de um filme chamado Momento da Verdade. Ela estava de pé em uma luz branca quando viu um homem. Ele falou que ela tinha muito medo do inferno e do pecado e que os pecados não são como ela pensa. Nesse mundo não há pecados. A única coisa que importa é o que uma pessoa pensa. Após os conselhos, Jane voltou ao seu corpo com uma nova percepção do mundo. Diane Morrissey tinha 28 anos quando teve uma experiência de quase morte, logo depois de ser eletrocutada. Ela encontrou-se em uma forma transparente cercada pela escuridão. Logo depois de perceber que ela não estava em seu corpo, mas que sua alma estava viajando, ela encontrou uma luz branca e sua alma estava brilhando. Diane revelou que ela era capaz de ver tudo e todos. Ela viu seus familiares,
e estava acompanhada por um anjo sem asas. O anjo pediu a Diane para olhar a sua própria vida e ela olhou. Diane viu sua vida inteira e também conheceu seu eu superior. Ela viu um espírito que ela chamou de Deus e foi enviada de volta para o seu corpo físico. De acordo com Diane, ela foi empurrada de volta rapidamente para o seu corpo. Ela chorou porque não queria voltar, mas então percebeu que tinha um propósito e decidiu que fará com que as pessoas se sintam melhores sobre a morte. Se você gosta de casos de EQM, deixa o seu like e seu comentário que eu posso trazer mais casos. Esse vídeo combina muito com o assunto de transcomunicação instrumental. Eu vou deixar aqui na recomendação como próximo vídeo. Fala da comunicação com o outro plano. Clica aqui para assistir. Se chegou até aqui, verifica se está inscrito. Muito obrigada. Eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!